Olá, bem-vindo a mais um Conversa com Quem Faz. E hoje a gente vai falar com um cara que é espetacular, um mega empreendedor, que é o Guilherme Honório. Ele é CEO da Smart NX e a Smart NX tem uma novidade. Olha só, ela vai abrir capital na Nasdaq, isso mesmo. Ela vai fazer um IPO na Bolsa de Nova York. E o Guilherme está aqui hoje para contar para a gente como é que foi essa trajetória de quem começou do zero e vai agora lá em Nova York abrir suas ações. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Fred. Prazer. Obrigado pelo convite. Tudo jóia. Ô Guilherme, se apresenta aí para o nosso público, fala um pouquinho quem é o Guilherme, quem é a Smart, né? Como é que foi a sua trajetória profissional? Bom, meu nome é Guilherme Honório, tenho 32 anos, mineiro, muito orgulho de ser daqui de Juiz de Fora, né? De ter uma relação, inclusive, pessoal. A Smart começa, como todo empreendedor, não foi meu primeiro negócio, ela é uma destrincheira de problemas do passado, onde você começa a tentar, você vai se organizando, né? Minha carreira de empreendedor, ela começa muito cedo. Eu virei empreendedor por necessidade. Eu sempre tive um sonho de ser empreendedor, isso foi uma coisa que batia muito forte em mim, ser o tal do patrão, né, que a gente sempre pensa, mas eu não imaginava como. Então eu começo a minha carreira como mirim aqui em Juiz de Fora, então eu tive só dois empregos carteira assinada, uma foi na prefeitura de Juiz de Fora, onde eu fiquei num programa que é de adolescente, o jovem aprendiz, dos 15 a 16 anos. Depois dessa empresa eu vou para a Hiperhol Embalagem, que é hoje cliente meu até hoje. Fico lá também como mirim nessa época. Eu fui contratado, para você ter uma ideia, com 17 anos de idade. Eu não sabia nem se podia ser contratado. Porque na época meu contrato acabou, né, de um ano de prestação do guarda mirim, que era o segundo programa. E na sequência tinha que ser contratado. Então foi toda uma história que conversei com o Paulo, na época, o dono da empresa, pedi para ficar. Já teve ali os meus desafios de querer continuar na vida. Nessa empresa eu fiquei 4 anos, tá? Então eu sempre tinha essa empresa, mas trabalhava com TI, então arrumava tudo e consertava de tudo. Então, durante o dia eu estava na companhia, aprendi tudo que eu sabia na época de tecnologia lá, trabalhava com informática e tal. Entrei lá, tinham 15 pessoas na TI, saí de lá, eram 4. Então eu fui pegando, eu acho importante dividir essa questão do empreendedorismo, né? Eu empreendi com o meu patrão na época, então, eu resolvi dores lá dentro. Então, isso já era meu. É uma coisa que já veio do meu DNA, está sempre dando o meu melhor. Tá? E aí eu acabava fazendo os meus biquinhos por fora. Então, formatava o computador de noite. Nesse meio período, tive provedor de internet. Olha. Na época, a internet, a rádio era uma coisa que estava precisando difundir ainda, né? Estou falando ali de 2006, 2007. Tive provedor de internet, aí tive empresa, aí comecei a atender uns clientes por fora, escritório de contabilidade que eu cheguei a fazer a rede dele durante muitos anos aqui no Cascatinha. Então eu fui tendo esse cliente, eu fui tendo o dia a dia da empresa e sempre tentando fazer coisas por fora. Então fazia formatação de PC, criava máquinas, instalei rede em pousada e aí me virando. Dado o momento eu fui crescendo na empresa, né? Então eu entrei lá como mirim e virei gerente de TI. E cara, senti que ali para mim os desafios acabaram. E aqui eu acho legal uma dica importante. Hoje, quando eu estou do outro lado da mesa, eu vejo quantas vezes nós, empreendedores, erramos com isso. Tem talento dentro de casa e você poderia ter estimulado ele a acelerar mais, mas simplesmente você tirou a pista dele. Foi o que aconteceu comigo na IPO. Cheguei e falei, Paulo, eu não tenho mais o que fazer aqui dentro. E aí o Paulo, não, Guilherme, hoje você resolve tudo, toda a infraestrutura da empresa está aqui, não sei o que, mas eu quero empreender. E assim, não vejo mais desafio aqui para mim, não tá legal, eu tô vindo trabalhar, mas sem vontade, não vejo mais como apoiar da forma como... Eu não tenho mais um novo desafio, uma coisa que eu falo assim, me instiga a fazer. E aí, cara, eu vou pro empreendedorismo, não faz isso não. Aí na época eu não sabia nem como é que funcionava o tal do PJ, tá? E ele falou assim, cara, fica meio expediente para mim, tá? E depois você vai fazer o que você quiser da parte da tarde. Eu falei, tudo bem. Combinei com ele na época, então me ajudou muito, sou muito grato de meu padrinho de casamento. E comecei, fui pra rua. Aí no início era meu carro, eu sozinho, primeiro contrato R$220, uma vidraçaria, e fui iniciando ali a carreira. Aí você vai tendo seus desafios, né, seus altos e baixos e tal. Aí comecei sozinho, daqui a pouco eu já tinha uma sala menor, já tinha 1 funcionário, 2 funcionários. E nesse meio desse caminho, eu já fiz o que muito empreendedor às vezes faz, né? Vendi um software, na época aqui para um call center chamado Atende, que atendia a Unimed aqui de fora, que não estava pronto. Mas um vendedor, né? Fui lá e vendi esse software, que cuidava da telefonia, que era algo que eu já fazia na Hiperhol. Eu fiz um curso e tal para poder cuidar de telefonia. Antigamente era muito caro, PBX, URA, né? Fazer isso. E aí eu peguei e vendi esse software para lá e começou ali, foi meu primeiro contrato, grande desafio. Nossa, foi 48 horas de implantação ininterruptas, não parei para poder migrar, porque era o call center 24 horas. E aí eu tive meu primeiro contato com telefonia de uma maneira geral, né? E aí consegui me entregar o projeto, desenvolvedor, enfim, aquela loucura, não tinha dinheiro para pagar o desenvolvedor.
Eu vendi o projeto e não tinha desenvolvedor fixo. Então eu já tive que arrumar alguém para fazer para mim. Então aquele desafio do dia a dia, né? E aí eu poderia ter sentado e falado assim, é difícil, fui correndo atrás. Tive problema que o desenvolvedor não entregou, tive que mudar no meio do caminho, aquela correria do dia a dia. Entrega esse projeto e começa a entender que eu preciso escalar um pouco mais o business, né? Só que aí quando eu comecei a entregar telefonia, voz, nesse processo, eu falei, poxa, mas além da comunicação, do fato de ligar e receber uma chamada, tem uma pessoa, um ser humano atendendo ali dentro. E acontece um problema dentro dessa chamada. Então o cliente liga para quê? Para reclamar, para cotar e tal. Aí vem meu plus. Então vamos fazer um software para controlar isso também. E aí entra o CRM, que usou no passado durante muito tempo o nosso CRM. Então a gente foi lançando isso, né? A gente foi começando a lançar funcionalidades e nisso a empresa vai crescendo. Uma coisa importante, no final desse software, que eu acho que é uma questão que falta muito nessa minha jornada, já que a gente está contando um pouquinho para os empreendedores aqui, foi o tal do foco, Fred. Esse primeiro software meu, ele tinha GED, para quem não sabe, é escanear documento e guardar documento. Ele tinha CRM, gestão de vendas, telefonia, ticket, financeiro. Então, assim, acabou que chegou um ponto que eu estava igual o pato, não nadava bem, não voava bem. E em dado momento da companhia, eu tive que começar a ter escolhas. Tá? Então, algumas escolhas importantes nessa jornada. Tá? O que eu faço? E o que eu entrego de melhor? Não dá para fazer tudo muito bem. Sim. Até para você ter um valor agregado, para você ter algum diferencial. Exato. E aí eu começo a focar só o quê? Na comunicação e nos canais em torno daquilo. CRM de vendas, poxa, tem um monte que faz melhor do que eu. Marketing, um monte. Financeiro, esquece, não quero mexer. GED, muito menos. Você começa a criar uma corporação. No meio desse caminho eu tive 2 sociedades, então acho importante que quase me faliram essas sociedades, porque quando você tem uma cisão não é um negócio muito complicado. Eu brinco que meia só no pé, fico brincando, mas depois disso eu superei essa parte do meia só no pé, mas eu fiquei um bom tempo sozinho, né? Então eu tive uma sociedade em 2013, 14, depois saí dela, aí quando eu saí da sociedade, o time quis vir comigo, eu fiquei com uma sociedade técnica, que foi um grande desafio meio que eu tive que me reaprender, porque você pensa que eu tirei os dois cores da empresa que faziam produto, e eu era uma empresa de tecnologia. Então como é que você fica? Por mais que eu tinha noção, eu já não era mais o programador ali na frente. Então eu tinha que ter uma cultura. Eles já começam a entender como é que você escala com gente também. Não precisa só, é porque o cara, um negócio muito importante, precisa ser um sócio? Não. Você pode ter acordos muito bem definidos com pessoas, como o Paulo tinha comigo lá, e hoje eu tenho né? Hoje sou na área de produto é gigante. Então, vem fazendo essa trajetória até 2019, e aí tem várias histórias legais, né? Teve, primeiro, focar em que produto? Depois eu cismei, até um pouquinho depois eu comecei a atender a auditoria. Eu lembro que a gente entrou aqui, era 10 PAs, né? De repente fizemos lá uma infra de 30 PAs de venda. Inclusive, pessoal, eu e o Guilherme, a gente tem uma história de evolução muito conjunta. Porque, na verdade, o nosso primeiro call center foi o Guilherme que estruturou. Então, a gente acompanhou essa história dele e ele acompanhou a nossa. Né? Ele, na época, era pequeno, a gente era pequeno também, e a gente foi crescendo junto. Por isso que eu acho que é muito interessante. A gente tem uma jornada bem parecida, inclusive em termos temporais, as coisas foram acontecendo para a gente mais ou menos ao mesmo tempo. E a gente tem características assim, bem comuns e que eu acho muito interessante conversar com vocês. Tipo, a gente está falando assim, você está no tributário, nunca vai ter um momento ideal para você começar. E, cara, bota uma coisa na tua cabeça. Tudo começa com a venda. Sem venda, você não é nada. Por isso que eu fico falando que você tem que estudar negócio, ou que você tem que estruturar uma área de negócio. Se você não pode, faça parceria no início. Mas, assim, primeiro faz negócio. Depois você dá um jeito de entregar. Você vai aprender a fazer, fica tranquilo. Você vai achar um parceiro que faz. Mas é mais importante você trazer um negócio. A questão da especialização. Tá? Você quer se dedicar ao tributário? Se dedica ao tributário. Esse negócio de você ficar fazendo todas as áreas do direito, você acaba que não vai fazer nenhuma direito, né? Direito, né? Nenhuma bem feita. E a questão de nicho, gente. É muito importante você definir um nicho de mercado que você vai atuar para que você possa se especializar naquilo e se tornar referência. Mas vamos lá, Guilherme, continua a história aí. Seguindo o nicho, olha que legal. Caso bem emblemático da Smart. Então, eu lembro que a gente montou aquela máquina de vendas e eu, de repente, montei um software e falei assim, cara, eu vou vender para padaria. Vou ser SaaS. Como é a SaaS? Hoje ela tem uma escala muito... São mais de 5 mil clientes, né? Atualmente. E naquela época eu tinha, sei lá, 80 clientes. Isso é legal e tal. Coisas básicas, né? Beleza, eu só olhei a venda, tá? Mas eu não olhei margem disso aí, eu não olhei como vender. E o principal, como atender o meu cliente. Porque quando você começa a mudar de ticket médio,
seu cliente tem exigências diferentes. Sim. Então, para você, são status de operação diferentes. Então, de repente, eu vendia software de R$ 1.800, mesmo, né, vamos chutar um valor de ticket médio, eu comecei a vender software de 200. Super legal. Comecei a escalar, tinham 20, 30 vendas no mês, só que no mês seguinte tinham 35 cancelamentos. Os 30 que entrou, cancelou, porque não gostava do processo, e saía mais 5, porque eu botava na mesma fila de atendimento um cara que me pagava R$ 10.000 por mês. São expectativas diferentes. O cara que tem uma padaria, ele acorda às 5 da manhã para fazer o pão. Daqui a pouco ele está lá no caixa recebendo, atendendo os clientes dele. O cara de uma empresa que paga um pouco maior, a exigência dele, ele vai cobrar o quê? Para uma organização. Ele vai cobrar para uma empresa que apoia ele a desenvolver, como nós fizemos junto com a EA. Sim, sim. O da padaria, ele não tem tempo. Então, ele não vai esperar também, talvez, o meu melhor relatório, ele vai esperar o que eu resolva a dor dele. Será que é comunicar com o cliente dele no telefone? Ok, só resolve aquilo para ele bem feito. Então, essas expectativas, elas têm muito a ver com a entrega. Então, hoje, as reclamações que eu tenho no Google da Smart, por exemplo, são reclamações de 2017, de um cara lá em Piraporinha reclamando que a linha dele chiava. Então, assim, são coisas que não era o serviço que a gente entregava, a gente apanhou bastante esse ano na empresa, mas conseguimos entender que a gente tinha que escolher não só como produto, mas para quem vender. E aonde, inclusive, eu tinha melhor margem. Por quê? Entenda que nós, empresários que estamos crescendo sem financiamento, que foi o nosso caso até aqui, né? Sem nenhum financiamento, quem financia é o cliente. Exato. Então, se eu começo a fazer muitas vendas, a minha margem opera, como é que vai sobrar dinheiro para eu poder fazer esse crescimento? Exato. Então, a gente tem que estar sempre pensando um pouco nessa questão do para quem eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E aí seguimos a vida. 2019 aí foi outra coisa, uma coisa importante na Smart. Quando esse produto meu falhou, eu tive que chamar um parceiro para entregar para mim o projeto. E, cara, aí eu percebi o quão importante é você quanto empresa. O cliente, Fred, ele não compra apenas a auditoria, não. Provavelmente ele comprou o vendedor que falou para ele e se dispôs a entregar um desafio, comprou a marca. Agora, se a auditoria entregar aquele produto, se ele entrega aquele produto em parceria, tudo bem, porque o cliente está preocupado com o que você vendeu para ele de escopo. Como você disse, é um projeto tributário que vai usar vai usar Fred, tudo bem, mas você vai resolver minha dor? Se você resolve a dor dele, não importa o meio, o que importa é sempre o fim para o cliente. Então, assim, aí eu chamei um parceiro, que era um concorrente meu, entre aspas, que ficou rodando comigo 2 anos e meio. Me tirou de um buraco no sentido de ter que entregar uma demanda, os clientes passaram a ficar satisfeitos comigo, e tudo bem. Depois, com calma, eu repensei se valia a pena continuar com essa parceria, fazer alguma coisa, e acabei optando por fazer dentro de casa, mas muito mais, porque eu estava escalando muito e o parceiro não acompanhando, do que querer acabar com a parceria. Porque quando você consegue focar no que você é bom, às vezes fazer um software, vejo, não sei que você conhece software, todo mundo acha que fazer software é a coisa mais fácil do mundo, né? Contrata 2 desenvolvedores e vai fazer. Gente, isso é uma coisa que é legal de esclarecer. Fazer software é igual construir um prédio. Entendeu? Exato. Então tem investimento. Não, é pior. Eu acho que é pior também. Porque não é tangível, né? Você não vê prédio, né? E assim, o custo de desenvolvimento de software é caríssimo, é altíssimo. Então, assim, é como se você estivesse vendendo, construindo uma grande obra para depois você alugar os apartamentos. Né? Mas o investimento inicial da gente que desenvolve é altíssimo. Então, pode não voltar. Que pode não voltar. O apartamento volta. O software pode ficar como não voltou. No software de 2017 eu joguei ele 100% fora. Foi 1,5 milhão. É mesmo? Só em código. Nossa. Tudo fora. Lixo. É doído tomar essa decisão. É doído. Mas faz parte pro crescimento. Eu acho que isso é uma coisa também... Não protele, tome. É verdade. Acelere. Cara, e aí, como é que foi esse processo de crescimento seu? Que a gente viu, né? A gente teve essa jornada de empreendedor, de começar... empreendedor, começar a ter colaboradores, aí você começar a ter que liderar, começar a ter que planejar o teu crescimento, enfim, com muita disciplina, com muita persistência, com muita paciência, você foi chegando a determinado nível, né? Como é que foi esse momento de você receber as propostas de investidores querendo entrar na empresa e adquirir a empresa? Foi diferente. Acho que a gente vai resolvendo as dores, né? Vamos lá, produto, para quem eu vendo, margem. E aí chega um momento que você precisa de pessoas, você já não consegue mais saber tudo da companhia. E nós, empreendedores, a gente tem a mania de centralizar, porque a gente quer fazer muito bem feito. E assim, aí é um outro desafio você lidar com gente, tá? E aí, antes de falar em entrar nessa seara, eu tive que resolver essa dor, né? Sim. Porque até para você entrar num processo de aquisição, você sabe o quão gastante é. Você acaba que meio se desligando do dia a dia da empresa, porque no final do dia você está negociando seu filho, vamos pensar assim. Exato.
Então, é uma coisa que te toma muito tempo, é uma negociação muito complexa, porque tem a ver com o futuro, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a tua marca, o teu propósito, por aí vai. Então, já em 2019, por exemplo, em 2020, aí como eu era dono 100%, eu já comecei a perceber o seguinte, falei, cara, eu preciso escalar a gente também. Não é só porque eu ia crescendo, à medida que eu ia crescendo, as dores iam vindo. A gente criou na época um programa chamado Notáveis, onde eu peguei as melhores empresas, as melhores pessoas da companhia e combinei o seguinte, olha, se você entregar o resultado, eu vou te dar um pedaço da companhia e eu não dei não. Eu combinei com ele como ele era sócio, o lucro que dava, esse lucro ele pagava essa compra de mim. Então eu fiz um programinha super legal e trouxe 12 sócios para a empresa. Então, como eu vendi, mas eu estava preparado para escalar com gente. Uhum. E aí foi outra coisa muito legal, foi um dia muito feliz da minha vida, onde eu pude dar um pedaço da companhia por pessoas que estavam ali. Reconhecer isso faz uma diferença. Ah, sem dúvida. Faz uma diferença nada. E o mais legal é que essas pessoas que tiveram... Isso foi em 2020, eu fiz notar no final de 2019, veio a pandemia, que foi um ano que deixou todo mundo maluco, né? Vários aprendizados ali no meio. Mas quando foi 2021, quando eu terminei, depois que passei da pandemia, eu entendi tudo o que aconteceu, eu falei assim, bicho, eu preciso, por eu ser dono a vida toda, empreendedor, eu nunca tive um chefe, e a empresa está muito grande, e eu preciso também procurar me unir para poder fazer um propósito maior. Uhum. E aí eu fui entender o que é vender uma empresa, captar dinheiro, quais são os caminhos, eu fiz um curso para isso, investi nisso, conversei com muita gente, então... A gente chega num ponto que também a gente tem que sair um pouquinho de dentro de casa, além de só treinar. Eu tenho que ir no evento, eu tenho que botar minha cara, eu tenho que fazer pergunta boba. Tudo bem, você não sabe fazer aquele processo. E aí contratei uma empresa especializada, né, para poder ir a mercado levar essa companhia. Outro aprendizado, assim, imenso, porque nós temos a mania de achar que nós sabemos tudo do nosso negócio. E quando você vai fazer a venda do seu negócio, para mim foi uma escola. Eu falei com 36 empresas. Foi uma escola. Tomei não de um monte de gente falando que a minha empresa era horrível, era ruim. Eu falava, você tá maluco, meu amigo? Eu dou lucro, o que é ruim para você? Como ouvir também coisas absurdas, do tipo assim, por que você dá lucro? Eu falo, mas como assim? Por que eu dou lucro? A empresa foi feita para quê? Então foram vários questionamentos, alguns muito interessantes, que eu falava assim, eu voltei com a tal da história do SaaS. Não, pode ser que a gente tenha um mercado de SaaS que a gente nunca explorou, a gente entendeu as dores, tá? Mas a gente nunca não explorou ele, mas a gente entendeu um pouco, tá mapeado lá a dor, a ferida tá aberta lá, eu consigo curar. Aí o cara, por quê? Porque é ego que eu queria realmente estar no mercado? Então, assim, foram questionamentos de empresários que querem trazer você para o seu negócio, querem entender o quão confortável você tá para tocar o seu negócio. Uhum. Então, ali, primeiro momento, assim, 2 ou 3 reuniões, eu falei assim, cara, eu preciso até reaprender. E uma história engraçada, quando eu conversei com a Nuvini, que é quando eu chego na IPO, quem foi me adquiriu, a primeira vez, eu fui com o Pierre Schirman, da família Schirman, que navega e tudo, bem legal. Eu fui para reunião com ele, tomei um pau, cara. Tomei um pau. Cara, tudo errado, seus números não batem, né? Umas coisas contábeis lá. Porque eu fui com o meu gerencial, né? Uhum. Contábil para mim não existia, amigo. O meu era a minha planilhinha, quanto que caía na conta, quanto que sobrava. E empresa assim vê você como contábil. Porque elas fazem exatamente. Eu não tinha isso na cabeça. Me deu um puta pau. Falou, não, você precisa mexer nisso, melhorar aquilo, tal. E eu ainda falei, tudo bem, Pierre. Empreendedor é assim, mas fica tranquilo que você vai me comprar mais caro lá na frente, tudo bem? Não, vai lá, não sei o quê. Peguei meu seu print para ele o dia que a gente fechou. Rapaz, é verdade, não desisti, né? Fui lá e entendi. Isso é importante, ó. Eu testei. Eu batei minha cara a tapa. Eu fui lá, tentei me vender, tomei portada na cara, entendi por que tomei portada na cara, trouxe para dentro de casa e comecei a operar e fui só tomando essas portadas até chegar. Então foi uma jornada de muito aprendizado e também de muito ajuste. Guilherme, é interessante você falar essa questão do não, os nãos que a gente recebe na vida, porque o empreendedor ele é movido à automotivação, né? Essa aí é o nosso combustível, né? E para a automotivação acontecer, você precisa de pensamento positivo. Exato. Se você tem um pensamento negativo, você vai levar um não desse e vai voltar destruído. Você não vai ter motivação para continuar, você não ia melhorar a sua empresa e talvez você tivesse do mesmo patamar ou pior do que você estava. Mas a postura, exatamente, de você não ficar derrotado para o não, e ao invés de pensar, eu fracassei, você começa a pensar, eu aprendi o que eu não devo fazer, exato, que essa é a postura, você vê que, como é que isso deve fazer parte da mentalidade empreendedora. Você tem que ter uma postura positiva diante da vida. Essa postura positiva vai alimentar a tua automotivação, que por sua vez é combustível para você agir, para você ter correr atrás do teu propósito,
seguir aquele plano que você trilhou. Mas vamos lá. E o mais importante, quando você fala do não, se você parar para analisar todos os seus crescimentos de vida, pega a sua vida, corta nas crises e avalia você pós-crise. Verdade. Provavelmente, se você parar para analisar, você saiu muito maior. Covid, poxa, crescemos 60% na pandemia. Talvez se eu não tivesse gerado aquela crise, eu não teria crescido, eu não teria movimentado. Eu acho que a questão toda é em como a gente trata com essas crises. E de vez em quando eu brinco, né, depois da Covid, é bom talvez a gente gerar umas crises no negócio. É o que está acontecendo comigo agora pós-venda, estou gerando umas crises, estou tendo que aprender, é algo novo. Então eu não posso aceitar que a minha régua antiga vai seguir, é um aprendizado novo, e aí você tem que mexer. Mexer dói, gera problema, e assim vai. Então às vezes a gente sempre para no primeiro não, ou tem até talvez, sei lá, levianidade e preguiça de falar assim, poxa, tá bom. Não, pra que mexer com isso aqui? Isso pode me gerar um problema. Mas é esse problema que vai fazer você crescer. Então por que não mexer? Acho que é um pouco disso. Bom, aí faço a venda da companhia esse ano, em janeiro, dia 25 de janeiro, eu assino um contrato com a Nuvini, que na mesma ocasião, na mesma semana, assino um LOL, que é uma carta de intenção em abrir capital Nasdaq. Aí, de novo, um turbilhão de aprendizados, né? Agora eu tenho chefe, eu brinco, agora eu tenho que prestar contas, então é um novo aprendizado para mim como empreendedor, mas o mais legal é que isso me traz também, como você disse, cara, o que eu não sei que eu preciso aprender. Então, se eu preciso aprender a levar uma documentação decente, legal. Então, por exemplo, eu tive que aprovar coisas em comitê que eu não precisava de aprovar antigamente. O meu erro antigamente me custava menos dinheiro para mim, que eu era dono 100%. Hoje não, hoje eu tenho que ter menos dinheiro para o meu sócio também na companhia. Então eles me colocaram no padrão. E aí o mais engraçado, que até eu vender, Fred, de verdade, EBITDA. Nossa, cara, eu tive que ter uma aula disso, meu contrato é todo em cima disso. Eu achava que eu sabia. E olha que interessante, quando eu fiz o negócio, a empresa ia colocar uma grana. E olha que o pessoal da contabilidade vai entender. Só que essa grana, como é que é o bônus que eu recebo? É por margem de lucro, EBITDA. Se eu gastar, por exemplo, o que eu receber em cash-in, eu zero a minha margem, eu não ganho bônus nenhum. E aí já tive meu primeiro problema pós-deal, por não entender a nomenclatura correta do EBITDA e como eu tinha um plano certo para fazer aquilo. Falei, putz, então quer dizer que eu tenho dinheiro no caixa, mas eu não posso gastar porque isso acaba atrapalhando a bonificação, porque eu prometi uma meta de entrega de margem. E aí vem um novo plano que eu crio nesse meio do caminho, que é um projeto de aquisições e consolidação no mercado. Ou seja, eu não parei, encontrei um problema e resolvi. Compra de empresa entra como investimento e não atrapalha a margem do EBITDA. Então, assim, são coisas que agora eu estou tendo que aprender que antes eu não tinha. E estou adorando, porque esse me expor ao novo, esse novo aprendizado tem sido algo muito rico para mim como pessoa. Então, eu também quis me expor a esse aprendizado, porque eu acho que tudo fortalece a gente, né? Esse aculturamento, sou muito novo ainda, 32 anos, então eu acho que eu precisava de um repertório também para entender como é que é tudo isso do outro lado da moeda, como é que a Faria Lima olha pra gente, né? Porque nós é outro olhar, lá é número, é completamente diferente, mas também é um ângulo que é diferente, aprendizado em cima disso. Então isso também me trouxe uma vontade de estar próximo a isso e agora é abrir, né? Finalmente aí todo o processo tive que padronizar a contabilidade, eu não sei o nome lá, RF, não sei o quê. Os termos de cabeça eu não sei não. Tem pessoas boas que me ajudam, me auxiliam nesse dia a dia. Então, bastante aprendizado. Só auditado Deloitte, tem uma Big Four agora que audita a gente anualmente. Então, tem bastante novidade, bastante problema novo, e os velhos ainda continuam potencializados, porque Exato. A gente tem visões ambiciosas para o futuro, né? Eu acho tão legal você falar, porque parece que eu estou olhando para mim. Assim, tudo que você está passando, eu estou passando também. Até a empresa que nos audita é a mesma. Então tá bom, já sabe como é que é, né? E eu queria falar o seguinte, o pessoal aí que está assistindo a gente, que é advogado tributarista, que é contador, isso que está acontecendo com o Guilherme, isso que aconteceu com a auditoria, é um movimento que vem acontecendo no Brasil com muita força. E você está vendo que os empresários são carentes de uma boa assessoria. São carentes de demonstrações contábeis decentes. Se você preparar a sua empresa para isso, você vai ter um valor de mercado enorme. Muito. Se você se especializar em preparar essas demonstrações contábeis para essa empresa poder se lançar no mercado daqui a pouco, buscar investidor. Então, isso tem um valor danado. Pensa nisso, tá? Porque, por isso que eu falo, o tributário é muito amplo o que você pode fazer, né? Parte contábil, tributária, assim,
não é só fazer apuração de tributo, tem muito mais coisa, o buraco é muito mais embaixo e tem muito campo para a gente atuar, né, Guilherme? Inclusive, encontrei empresas, a gente está com um processo de aquisição agora e consolidação, menores do que eu com contábil correto. Ele falou assim, eu já fiz isso desde então. Duas das empresas que eu estava olhando, eu olhei várias já agora, tinham tudo organizado. E quando você vai passar por uma due diligence, que é a parte de análise de número, isso economiza do cara pelo menos uns 5 meses. Exato. Pelo menos isso tem um valor, dependendo do timing de negociação, muito grande. Além de passar confiabilidade para quem está adquirindo, né? Porque você pega tudo organizadinho. E te falo que nunca ninguém me ofereceu isso. Talvez se a pessoa fala comigo, por algum dia você pensa em vender o seu negócio? Óbvio que eu ia falar que sim, porque é tecnologia, tem muito a ver. Poxa, então por que você não deixa isso preparado? Quanto custa? Exato. Porque não tem por que eu não fazer, porque no fim do dia também é uma organização contábil que tem que existir. Não estou falando de nada. Eu tenho meu negócio, na minha cabeça talvez de empresário, na época isso não era uma prioridade. Mas não mudou em nada a minha vida. Botou um controle ou outro ali, mas é super importante ter. Mas por que não ter também? Exato, né? não tem motivo. Porque a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Por exemplo, o escritório de contabilidade está tendo um movimento muito forte de compra e venda. Consolidação, é o que eu estou fazendo. É o que está acontecendo. Então, os escritórios maiores comprando escritórios que não têm sucessão, escritórios menores para consolidar praças, etc. E, obviamente, se você tiver esses números preparados, vai que você tem uma baita oportunidade. Por que não? Então, assim, eu acho que é bom a gente ficar uma dica boa. Realmente ligado nisso. Guilherme, o papo tá bom. Se deixar, nós vamos aqui até amanhã. Mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público. Nosso público é formado por contadores, por advogados, que estão no mercado tributário, contábil, e que procuram se diferenciar no mercado, procuram oferecer mais valor para que eles possam, de fato, se diferenciar, fugir da guerra de preços, né? Pessoal que empreende, pessoal que luta no dia a dia. Que recado você, como um cara que saiu do nada, sozinho, e hoje está indo para a Nasdaq abrir capital? Olha que bacana. Que recado que você dá para esse pessoal? Acho que nunca pare no primeiro não. Acho que tenha sempre a resiliência de entender, como você disse, eu gostei, você falou, qual foi o aprendizado que ele não me trouxe. E tá sempre motivado a resolver isso. Acho que primeiro, você tem que estar sempre focado e motivado a evoluir. Não existe empresa crescendo ou ela está crescendo, não existe empresa linear. Ou ela está crescendo ou ela está perdendo mercado. Ela nunca vai estar nessa linearidade. E você tá o tempo todo mexendo e ganhando esses nãos, eu acho que não pare, continue indo, vai dar certo, tenha essa vontade, acho que você falou super importante de você se motivar, de buscar. As coisas não vão resolver da melhor maneira possível, mas persista. Acho que se nós todos não persistíssemos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, com certeza. E continua. Estou indo agora para a Nasdaq, resolveu? Não, muito pelo contrário. Tem muito mais desafio agora do que antes. Exatamente. Lembrando, pessoal, que ser persistente é diferente de ser teimoso. Eu sempre falo isso aqui. Exato. Ser persistente é você ir firme no teu propósito, mas com a humildade de corrigir tua rota. Coisa que esse cara aqui sempre fez. Eu sou testemunha que esse cara sempre buscou curso, sempre buscou mentor. Como ele mesmo falou, fazendo pergunta boba, sem ter medo de falar que não sabe. Sempre com o espírito aberto para aprender. E com isso, Guilherme, queria te agradecer demais aí, por você ter compartilhado com a gente aí sua história, que é uma história linda, uma história de empreendedorismo fantástica, né? Com certeza vai inspirar muito do pessoal que está vendo a gente aqui. E com esse bate-papo, a gente termina mais um Conversa com Quem Faz fantástico. Vejo você na próxima.